Em nome de Sua Excelência, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura de Portugal, declaro aberta a sessão solene da segunda ronda de trabalhos da 20ª Cimeira Judicial Ibero-Americana. Vai usar da palavra Sua Excelência, o Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura de Portugal. Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Excelências, caras e caros colegas, meus amigos, minhas senhoras e meus senhores. Nesta cerimónia de abertura da segunda ronda de trabalhos da 20ª Cumbre Judicial Ibero-Americana, é com grata emoção que a todos vós, representantes dos Supremos Tribunais e dos Conselhos Superiores de Magistratura dos povos latino-americanos e espanhol, dirijo as palavras iniciais de acolhimento e saudação. Esta sessão solene
desenrola-se a poucos metros do Rio Tejo, rio com origem em Espanha e que sempre foi, ao longo dos tempos, expressão da hospitalidade dos lisboetas e dos portugueses e a estrada que nos uniu a outros povos, em especial aos povos irmãos de Espanha e dos países da América Latina. Pessoalmente, e em nome do Conselho Superior da Magistratura, quero dizer-vos que é com muita honra e com a maior alegria que vos acolhemos aqui em Lisboa. Uma alegria marcada pela excelente qualidade das relações que temos uns com os outros nos dias atuais, mas que está profundamente ancorada na longa história dos nossos povos, em todas as vicissitudes que constituem o desafio de todas as famílias em termos de consolidação e vivência cada vez mais perfeita da sua união. Bem-vindos. Por aqui estarem hoje connosco, muito obrigado a todos. Esta segunda ronda de trabalhos da 20ª Cúmere Judicial Ibero-Americana tem como objetivo central refletir sobre um tema candente: a sustentabilidade da paz social, desafios da administração da justiça ibero-americana perante as exigências do novo milénio. Desta forma, dá-se continuidade ao trabalho iniciado no México, o qual foi organizado em torno de 3 pilares fundamentais: independência, acesso à justiça, integridade. Todas as matérias são abordadas com o substrato cultural que partilhamos, tendo em vista a superação de dificuldades comuns, numa lógica de compromisso e definição de exigentes padrões de qualidade para os nossos sistemas de justiça. A independência dos tribunais e dos juízes está no cerne do Estado de Direito democrático. Trata-se de uma arquitetura ao serviço da imparcialidade da justiça e do direito dos cidadãos a um processo equitativo, bem como um contrapeso essencial dos demais poderes de Estado, o que a todos assegura que as leis e os atos administrativos respeitam os direitos, liberdades e garantias e, em geral, a ordem jurídico-constitucional. Os grandes mecanismos institucionais e princípios que sustentam a independência do Poder Judicial, quer na sua dimensão interna, quer na sua vertente externa, estão ampla e pacificamente consagrados em Portugal. O Conselho Superior da Magistratura é um órgão constitucional, cabendo-lhe em exclusivo as funções de gestão, promoção e disciplina dos juízes, sendo certo que todas as suas decisões são passíveis de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. É constituído por 17 membros, 2 membros designados pelo Presidente da República, 7 eleitos pelo Parlamento, 7 juízes eleitos pelos seus pares, sendo um deles, necessariamente, juiz do Supremo Tribunal de Justiça e vice-presidente do Conselho. Por fim, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que é eleito pelo conjunto dos juízes do Supremo, é, por inerência, o Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Entre nós, também vigora o princípio da não sujeição dos juízes a quaisquer ordens ou instruções, no âmbito do exercício do poder jurisdicional e da direção do processo, salvo o dever de acatamento das decisões proferidas em via de recurso por tribunais superiores. Estão consagrados os princípios do juiz natural e da inamovibilidade dos juízes. O direito dos cidadãos à tutela jurisdicional efetiva tem uma vertente de temporalidade que se expressa no conceito densificado na norma do artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, o direito a uma decisão proferida em prazo razoável. Para o alcançar, muitos são os aspectos envolvidos: leis de organização judiciária adequadas, apropriados modelos de gestão dos tribunais e leis processuais consentâneas com a tramitação dos processos simples, escorreita e retilínea, sem formalismos desnecessários, sempre geradores de demoras injustificadas. Nos tempos atuais, é ainda absolutamente determinante o papel das tecnologias de informação, bem como da inteligência artificial, no plano da tramitação dos processos e do apoio à função jurisdicional, temáticas que foram amplamente debatidas no recente encontro de 2018 do Conselho Superior da Magistratura. As plataformas e demais ferramentas informáticas traduzem-se num acréscimo da produtividade do trabalho judicial, ajudando, em especial,
na execução das tarefas menos complexas e repetitivas, devendo ser desenhadas para desonerar o juiz, libertando de tarefas puramente materiais, de processamento de texto, de cruzamento de dados e de procura manual de informação. As novas tecnologias da informação estão presentes nas plataformas de gestão processual e de apoio à decisão judicial, potenciam o acesso seletivo aos conteúdos das bases de dados de legislação, jurisprudência e doutrina, facilitam o acesso à informação constante do processo, incluindo o seu cruzamento e tratamento, desde logo em matéria de provas, simplificam a troca e circulação de documentos, fomentam a partilha de conhecimento entre juízes e, em geral, na comunidade jurídica, possibilitam as videoconferências e agilizam a cooperação judiciária internacional. Naturalmente, o papel destes instrumentos deve manter-se confinado aos aspectos preparatórios da decisão e à simplificação dos procedimentos processuais, nunca devendo substituir a atividade judicial propriamente dita, mormente no plano da avaliação dos meios de prova e da seleção e interpretação da lei aplicável. Quanto ao conteúdo das decisões, e mesmo quanto à utilização de formulários, nenhuma injunção deverá ser dirigida aos juízes, devendo as plataformas informáticas ter sempre a flexibilidade necessária para deixar aos juízes a última palavra nestas matérias. Os novos tempos da sociedade da informação geram no cidadão expectativas de interação com os poderes públicos em termos de qualidade, transparência, rapidez, acessibilidade e informação. Os tribunais, enquanto órgãos de soberania que exercem justiça em nome do povo, não podem descurar a qualidade da interação com os cidadãos que servem, acompanhando as dinâmicas que se vão gerando no conjunto da sociedade. A justiça precisa de comunicar mais e melhor, fazer-se explicar, realidade que sempre nos recorda a máxima do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, que nos diz: todo julgamento é duvidoso, mas a justiça deve persuadir-nos do contrário. A abertura dos tribunais e a participação cidadã devem ajudar-nos nesta tarefa de persuadir os cidadãos da bondade das nossas decisões e da justiça dos nossos procedimentos. Não podemos ignorar, nem sequer subvalorizar, que a dependência daqueles que controlam a tecnologia e os sistemas de informação envolve sempre riscos para a administração da justiça. Para garantir o funcionamento destes sistemas, com a observância dos indispensáveis requisitos de legalidade e transparência, é necessário monitorizar real e permanentemente o impacto das novas tecnologias da informação na atividade judicial, processo em que o judiciário não pode deixar de ser realmente envolvido e que não dispensa a certificação destes instrumentos por entidades independentes. Nesta perspectiva, é fundamental a inserção destes sistemas de apoio à atividade dos juízes numa arquitetura institucional que essencialmente observe todas as implicações do princípio da separação de poderes. Em Portugal, o Conselho Superior da Magistratura vem reclamando uma presença mais ativa e efetiva na definição e governo dos sistemas de informação e gestão processual, sendo certo que, de acordo com todas as recomendações do Conselho da Europa, a gestão informática deve pertencer a uma estrutura emanada dos Conselhos Superiores ou uma entidade estruturada em termos que cabalmente garantam a sua independência. Noutro plano, central nos trabalhos que hoje iniciamos, impõe-se a maior atenção à importância da autonomia administrativa e financeira do Poder Judicial e à disponibilização de recursos suficientes para que possa desempenhar as suas funções apropriada e efetivamente. O fundamento desta reivindicação encontra-se na independência dos juízes e dos tribunais e na sua natureza de órgãos de soberania, como a nossa Constituição consagrou, abolindo toda a intervenção externa direta, designadamente do Governo, na nomeação, colocação, transferência e promoção dos juízes. Conexamente, o Conselho Superior da Magistratura de Portugal tem sublinhado a importância de proteger o estatuto socioprofissional dos juízes, nomeadamente no plano remuneratório, de modo a que seja consentânea com as funções de soberania que exercem e com os rigorosos imperativos de exclusividade
que lhe estão associados. Nos nossos trabalhos, assumiremos em conjunto a intenção assumida de criação da rede ibero-americana para a integridade judicial, no contexto da atividade desenvolvida pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Proximamente, cumprir-se-á um ano sobre o lançamento da Rede Global para a Integridade Judicial, que ocorreu oficialmente nas Nações Unidas, em Viena, em abril de 2018, com a missão de apoiar os judiciários de todo o mundo no reforço da integridade judicial e na prevenção da corrupção, nos termos do artigo 11º da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. A integridade judicial e a prevenção da corrupção constituem garantias de legitimidade e de solidez do Estado de Direito Democrático que não permitem esquecer os aspectos de especialização e apoio técnico no combate à corrupção e ao crime organizado. Relembremos os termos iniciais da Declaração de Viena, de 9 e 10 de abril de 2018. Nós, membros dos poderes judiciários e outras partes interessadas no setor da justiça, decidimos 1. Continuar os nossos esforços na defesa da independência judicial e na promoção da integridade, responsabilização e transparência do sistema de justiça. 2. Fortalecer os nossos esforços para proteger os juízes, inclusive assegurando que eles possam decidir questões com imparcialidade, com base em factos e de acordo com a lei, sem quaisquer restrições, influências inadequadas, incentivos, pressões, ameaças ou interferências, diretas ou indiretas, de terceiros ou por qualquer razão, e à proteção da sua segurança. Fim de citação. Os próximos dias serão de intenso trabalho. A agenda de trabalhos a que nos propomos é bem significativa da assunção desta cimeira, como instrumento de melhoria da qualidade dos nossos sistemas de justiça, assim se cumprindo o desidrato da 20ª Cumbre, delineado no México e continuado na Argentina. Para além de intenso e proveitoso trabalho, a todos igualmente desejo uma ótima e distendida estada nesta nossa cidade de Lisboa, que também é de todos e de cada um de vós. A terminar, a todos os nossos irmãos de língua portuguesa e castelhana, do velho e do novo mundo, expresso a esperança de que a cidade de Lisboa nos inspirará pela doçura do seu clima e pela magnificência da sua luz, refletida no Tejo, que nos abraça por estas janelas e nos conduz além do continente a alcançar o desejo de Miguel de Unamuno. E quem sabe, se como Vasco da Gama, Colombo, Balboa e Magalhães, ibéricos que descobriram, cingindo-a, a redondeza do mundo físico, outros ibéricos, navegadores da alma universal, haverão de descobrir a redondeza e formação de um novo mundo espiritual. Muito obrigado. Vai usar da palavra Sua Excelência, o Secretário Pro Tempore da Cimeira Judicial Ibero-Americana. Buen día, buenos días a todos. Su Excelencia Jorge Marchediak, secretario permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Su Excelencia Antonio Joaquín Pizarra, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo Superior de la Magistratura de Portugal, Su Excelencia Mario Belo Morgado, vicepresidente del Consejo Superior de la Magistratura de Portugal, Excelentísima Carla Cristina Ribeiro Mendoza, Coordinadora Nacional del Supremo Tribunal de Justicia, Excelentísima Paula Pot, Coordinadora del Consejo Superior de la Magistratura de Portugal, Cuerpo Diplomático acreditado en la República de Portugal, embajadores, embajadoras, ministros, ministras, magistrados, magistradas de las máximas instancias de los poderes judiciales de la región iberoamericana que conforman la cumbre judicial, presidentes y presidentas aquí
de Cortes Supremas, de Tribunales Supremos, de consejos de magistraturas, respetadas esposas, invitados especiales, homenajeados, y en especial a cada uno de los delegados de los 23 países de esta cumbre judicial iberoamericana, y con un saludo especial a la delegación de Panamá, magistrada María Luisa Vigil de Laniado, licenciada Marisol Hernández, doctora Bielsa Río, que es nuestra directora administrativa de la Corte Suprema de Panamá. Tengo unas líneas, pero me gusta siempre hablar lo que siente el corazón. La Cumbre Judicial Iberoamericana, pequeño repaso que seguro don Jorge Chediak siempre hace una introducción, y hay que seguir recordando lo que es la Cumbre Judicial Iberoamericana. Para muchos tal vez no sabemos la letra, que fue el himno que se tocó muy bien del himno de la cumbre. Está el himno de Portugal, pero ¿qué es la cumbre? Y nos vemos, y un agradecimiento especial tanto a México y Argentina, que son las dos reuniones previas que hemos tenido, y un agradecimiento especial a Portugal, porque con el tema de presupuesto, de austeridad de nuestros países, agradecer a Portugal, a Paula, que le pedimos a través de ella de que fuese anfitrión de esta segunda ronda de talleres. Quiero un saludo especial a España, a Juan Martínez Moya, a María del Mar, a Pedro Álvarez Benito, siempre el apoyo de España como país impulsor desde la primera cumbre, y obviamente nuestra Secretaría Permanente bajo Uruguay. Y nos vemos en cada reunión como hermanos. Saludo fraternal, tenemos grupo de WhatsApp, y ahí vamos, no solo el saludo, sino impulsando los temas de trabajo con mira cada 2 años, donde Panamá en marzo o abril del 2020 es la edición número 20 de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Quiero reiterar el tema que nos honra representar en esta edición número 20 de la Cumbre Judicial Iberoamericana: la sostenibilidad de la paz social, retos de la administración de justicia en Iberoamérica frente a las exigencias del nuevo milenio. Como representante de esta Secretaría Pro Tempore y en nombre de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, pues quiero agradecer inicialmente al Poder Judicial de la República de Portugal por acoger tan importante encuentro, como a cada uno de los grupos de ustedes, como he señalado, grupos de trabajo, desde la primera reunión preparatoria que se dio en la Ciudad de México, por el empeño, la constancia, compromiso que han adquirido en el desarrollo de los temas propuestos y encaminar los productos que cada grupo tiene establecido presentar al finalizar esta edición en la Asamblea Plenaria de Panamá del próximo año 2020. Basados en el objetivo número 16 del desarrollo sostenible de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que establece promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. En la República de Panamá, como propuesta para ocupar la Secretaría Pro Tempore, estimamos conveniente mantener la atención y el debate sobre los temas relativos a la integridad judicial, acceso a la justicia, transparencia, ética judicial, rendición de cuentas y carrera judicial. Los mismos que buscan que el sistema de administración de justicia se configure como un instrumento real para la defensa efectiva de los derechos de las personas y que debe ser fortalecido con políticas de participación ciudadana. Orgullosos podemos sentirnos toda vez que nos encontramos en esta segunda ronda de talleres con estos 4 grupos
de trabajo constituidos: independencia judicial, retos para la administración de justicia, integridad judicial y acceso a la justicia, en pleno desarrollo de un plan de acción a favor de las personas, del planeta y la prosperidad, del cual determina así la Organización de las Naciones Unidas, herramientas para la autoevaluación de la independencia y eficacia de la carrera judicial, protocolos relativos al ejercicio de la independencia jurisdiccional y a la asignación de un presupuesto, mecanismo para la protección social de los jueces, la creación de una red de integridad y el intercambio de buenas prácticas en materia de las aplicaciones de tecnologías y sistemáticas, que son solo algunos de los productos que puedo mencionar que en estos grupos de trabajo pretenden concretar. Tareas exigentes y ambiciosas que suponen un desafío para las instituciones de Iberoamérica, pero dando certeza del aprovechamiento que estamos dando a la influencia de los recursos tecnológicos en beneficio de la gestión y el desempeño de las instituciones del sistema judicial. Yo no quiero pasar por alto este acto protocolar de inauguración, porque muchos de nuestros países en Latinoamérica, en Iberoamérica, en Europa, Principado de Andorra, España, Portugal, en algún momento atraviesan ciertos problemas, siempre de índole política, que afecta a las instituciones de justicia. Uno de los principales es la asignación de un presupuesto necesario para poder cumplir la independencia judicial de jueces, de juezas, de magistrados, de magistradas. Es por eso que nos ha costado en estas distintas ediciones de la cumbre, y ahora con miras a la edición número 20 de Panamá, de buscar países, y agradecimiento nuevamente a Portugal por ser anfitrión de esta segunda reunión de talleres, porque siempre conlleva tema presupuestario, el tema de la independencia judicial, del fortalecimiento de la carrera judicial, principios que ya se habían hablado y que obviamente son repetitivos en cada trabajo de cumbre, pero que van desarrollando con nuevos temas para buscar la estandarización y la integración como países hermanos de Iberoamérica. Pues quiero agradecer de esta tribuna, representando a la Corte Suprema de Justicia de Panamá, a la delegación de Panamá que me acompaña, a todos ustedes, respetados consejeros y consejeras de Portugal, del Consejo, del Tribunal Supremo de Portugal, y que sea todo un éxito esta segunda ronda de talleres de Cumbre Judicial Iberoamérica en Ciudad de Lisboa, Portugal. Muchas gracias a ustedes. Vai usar da palavra Sua Excelência, o Secretário Permanente da Cimeira Judicial Ibero-Americana. Los vocativos los agotó y los explicitó perfectamente nuestro secretario pro tempore, don Hernán de León Batista, presidente de la Corte Suprema de Panamá, así que yo me limito a
Buenos días, autoridades todas en vuestros respectivos grados y dignidades, colegas, amigos y amigas. Sin duda vamos a repetir alguna cosa, como profetizó Hernán, por aquello que decía Sir Winston Leonard Spencer Churchill, haciendo la analogía con el carpintero que va a clavar un clavo. Decía, para que un concepto penetre es igual que cuando uno quiere clavar un clavo en una madera. No entra del primer golpe, hay que tener un martillo grande y golpear una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que el clavo entre. Y para que nosotros que lo sabemos, pero quienes no lo saben, quienes muchas veces tienen algún vago concepto de lo que es la Cumbre Judicial Iberoamericana, es que repetimos una y otra vez, perdonen el aburrimiento, los conceptos. Como estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias que se articula a través de las máximas autoridades de los poderes judiciales de Iberoamérica, la trascendencia de la Cumbre Judicial Iberoamericana resulta incuestionable. Ello no solo por el número de países y de personas que nuclea y representa, 23 países con una población total aproximada a los 600 millones de habitantes, sino también por la gran utilidad de sus productos, que han reportado a la mejora del servicio de cada uno de esos países integrantes que tratamos de brindar a los justiciables. Es una cumbre, lo decimos siempre, de trabajo, es una cumbre fecunda, es una cumbre que da hijos, da productos, y lo que a veces falla es el aterrizaje en cada uno de esos países, la implementación, que en algunos casos debería ser mejor, de esos productos en la realidad cotidiana de nuestros países para que efectivamente el trabajo de la cumbre redunde en la mejora de cada uno de los servicios. La 20ª edición de la Cumbre Judicial se estructura en torno al eje temático, ya se dijo, la sostenibilidad de la paz social, retos de la Administración de Justicia en Iberoamérica frente a las exigencias del nuevo milenio. Y aquí lo que digo siempre, por supuesto el paraguas es grande, es abarcativo, pero hemos vuelto a tener el mismo problema de estar abrumados por nuestro éxito. El afán de cada uno de nuestros países en ser partícipe activo de los trabajos de la cumbre superó los 28 temas propuestos en la cumbre anterior y llegamos a 30 temas propuestos que, por supuesto, son absolutamente inabarcables en los 2 años que transita una cumbre. Pero nos sigue pasando la inflación temática. En la primera reunión preparatoria que se realizó en Ciudad de México del 27 al 29 de agosto de 2018, se realizó la presentación de los nuevos grupos de trabajo para la presente edición de la cumbre. Grupo 1, herramientas de diagnóstico y protocolo sobre independencia de la carrera judicial en Iberoamérica, tema, por supuesto, recurrente, importante hoy, importante 25 años ya cuando comenzó la cumbre y probablemente importante también dentro de 25 años porque hace a la esencia de lo que los poderes judiciales somos. Grupo 2, retos de la Administración de Justicia, asignación de presupuestos y mecanismos de protección social. Tema lamentablemente también vigente y quizás en estos tiempos de viento económico desfavorable en gran parte del mundo, con mayor vigencia aún porque las limitaciones presupuestales que la mayoría de nuestros países tenemos, por supuesto que no facilitan, sino que conspiran contra ese mejor servicio que todos aspiramos a brindar a nuestros ciudadanos. Grupo 3, la creación de la Red Iberoamericana de Integridad Judicial, tema que también es de siempre y que en los últimos años los noticieros de televisión, los periódicos, las radios, las redes sociales nos han hecho recordar un día sí y otro también de que la integridad, la ausencia de corrupción, la incorruptibilidad de todos y cada uno de nosotros es un tema pendiente, es un tema que en la mayoría de nuestros países
no es observado con beneplácito por la ciudadanía y es una asignatura pendiente para todos, porque los jueces debemos ser, por supuesto, independientes, pero también íntegros, y no estamos en números importantes cumpliendo con esa aspiración. Y el grupo 4, acceso a la justicia, tema que, por supuesto, también nos preocupa de larga data. Tenemos ya incluso hijos prestigiosos como las 100 reglas de Brasilia que se dedican al tema, pero que, por supuesto, todavía tiene que ser trabajado. Los expertos designados por los países para integrar estos grupos, ustedes, durante la primera ronda de talleres y durante esta segunda, elaborarán, esa es la aspiración, productos concretos, tangibles y útiles para nuestros poderes judiciales y fundamentalmente para los ciudadanos de nuestros países que día a día reclaman la tutela efectiva de sus derechos ante nuestros tribunales. Que el trabajo de los grupos se circunscriba a solo 2 rondas de talleres constituye un cambio operativo que se acordó en la pasada ronda de talleres celebrada en Buenos Aires durante el mes de noviembre del año pasado. Como surge de la cláusula tercera del acta de la reunión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento, realizada allí, tras reflexionar sobre la situación presupuestaria que enfrentan muchos de los poderes judiciales, se acordó retomar la idea de reducir las reuniones presenciales en cada edición de la cumbre judicial. En particular, se acordó reducir las rondas de talleres a 2 por edición, recordemos que eran 3 por edición, así como incentivar las reuniones por videoconferencia, usar efectivamente los medios que la tecnología pone a nuestra disposición para abatir costos a, sobre todo, los países anfitriones. En tal marco y tras comprobar el progreso de los trabajos de la edición en curso, solo realizaremos 2 rondas de talleres a partir de esta edición. De esta manera, de acuerdo con el cronograma trazado, la tercera ronda de talleres originalmente prevista para realizarse en Lima, Perú, no se realizará. Sí se realizará en Lima y en las fechas previstas en la primera reunión preparatoria, en agosto o septiembre de 2019, la reunión preparatoria de cierre, la segunda reunión preparatoria. Como surge también del acta final de la primera ronda de talleres, las secretarías permanente y pro tempore agradecieron el generoso ofrecimiento de Venezuela y los esfuerzos ya realizados en apoyo de los trabajos de la cumbre. El clima de cordialidad y de camaradería que se aprecia en cada evento de Cumbre Judicial Iberoamericana, que por supuesto puede sonar a frase hecha, pero que todos sabemos, los que llevamos tiempo en cumbre, que es una realidad, solo puede lograrse por el convencimiento de las máximas autoridades judiciales de la utilidad del trabajo mancomunado que se desarrolla y el compromiso de los expertos designados por cada país en la generación de productos que sirvan, en definitiva, lo reiteramos, para mejorar el acceso a la justicia y el pleno goce de los derechos humanos de nuestros ciudadanos. En suma, auguro que los trabajos que se realicen en esta 20ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana serán de gran utilidad, ya que profundizarán líneas de acción ya trazadas desde hace años y también innovarán con productos útiles para nuestros poderes judiciales, nuestras sociedades y las personas que vienen a reclamar a diario su día ante los tribunales. Muchas gracias. Vai usar da palavra Sua Excelência, a Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, em representação da Senhora Ministra da Justiça. Excelentíssimo Senhor Representante da Secretaria Pro Tempore, Excelentíssimo Senhor Representante da Secretaria Permanente, Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior de Magistratura, Senhoras e Senhores Conselheiros, Senhoras e Senhores Desembargadores, Senhoras e Senhores Juízes aqui presentes,
demais entidades civis, políticas e religiosas que eventualmente aqui se encontrem, a todos os meus cumprimentos. Começo por esclarecer que estou aqui em representação da Sra. Ministra da Justiça, que recebeu honrosamente o convite para aqui estar nesta cimeira, mas que por razões absolutamente inadiáveis teve de forma inesperada de se ausentar do país, mas que não queria ainda assim deixar de marcar a presença do Ministério da Justiça num tema tão importante como é este o debate e o tema sobre a independência do Poder Judicial e, portanto, é com gosto que aqui nos encontramos, o Ministério da Justiça, e que vamos também dar o nosso contributo e deixar claro qual é o nosso pensamento sobre uma temática tão importante, até porque neste momento representamos o poder político. Assim sendo, e como já disse, em primeiro lugar agradecer ao Sr. Presidente o convite que foi endereçado ao Ministério da Justiça. Este programa sugere 3 dias de intensa reflexão que terão por mote a independência do Poder Judicial e o acesso ao direito. A temática da independência do Poder Judicial e do acesso ao direito e aos tribunais, que configura, como todos sabemos, uma das peças basilares de todo o Estado de Direito, encontra-se na ordem do dia, sobretudo quando aqui e além, inclusivamente no espaço europeu, o que é preocupante, vamos assistindo a episódios que colocam em crise ou procuram abanar a separação de poderes. A independência do Poder Judicial, ideia que se confunde, aliás, com a própria concepção do Poder Judicial, constitui uma trave mestra do Estado de Direito democrático, assente no princípio claro da separação de poderes e permanece, por isso, um tema em permanente debate. Desde o século XVIII, impulsionado por Locke e proclamado por Montesquieu, a independência do Poder Judicial tem sido teorizada como uma das bases dos Estados constitucionais modernos, Estados em que os poderes executivo e legislativo se subordinam ao império da lei e em que a violação deste princípio estruturante pode e deve ser sindicada nas instâncias a quem está confiada a administração da justiça, os tribunais. Ora, apenas a garantia de independência dos tribunais face àqueles poderes para garantir este status quo. Sem a independência dos tribunais e dos juízes que os integram, temos a consciência clara, não é possível, num Estado de Direito democrático, garantir que o poder é exercido em cumprimento da lei enquanto a expressão de uma certa vontade geral. Não é, como sabemos, a vontade geral que em tempos caracterizava o império da lei. Mas ainda assim é a vontade geral. Ao Estado compete a administração da justiça, não só como tarefa fundamental, mas também como tarefa preponderante para o fortalecimento e o aprofundamento da democracia. Ao Governo compete garantir as condições materiais de exercício da jurisdição e da plenitude de desenvolvimento dos programas legais e operacionais dos distintos órgãos que o compõem. E, especialmente, compete também ao Governo assegurar que o acesso ao direito e à administração da justiça é uma realidade em permanência e não apenas uma proclamação ocasional. As sociedades precisam de instituições robustas que defendam e preservem os seus valores essenciais. Reclamam do Estado poderes sólidos e capacitados para interpretar e representar em cada momento histórico o sentido do progresso e do bem comum. Por certo, os tribunais são independentes na jurisdição, administrando, note-se, de forma soberana e exclusiva, a justiça em nome do povo. O princípio da separação e interdependência dos poderes do Estado, a que qualquer governo representativo está naturalmente vinculado, postula um feixe de obrigações mútuas entre os órgãos de soberania que concretizam o sentido da unidade da ação das instituições do Estado e a harmonia na realização dos fins comuns. Foi este o sentido que norteou, fique claro, em Portugal, as recentes reformas do sistema judiciário. Nos últimos anos, fruto de um esforço colaborativo assinalável entre o Governo, os Conselhos Superiores da Magistratura, as associações representativas dos magistrados, as associações dos profissionais de foro, os municípios e os grupos parlamentares com representação na Assembleia da República, bem como os serviços do Ministério da Justiça diretamente envolvidos na organização e equipamento dos tribunais,
foi possível repensar a nossa organização judiciária. Tal reforma teve por finalidades, primeira, aproximar a administração da Justiça dos cidadãos, reabrindo tribunais, entretanto fechados, para uma maior proximidade com as populações, dignificando o interior do país e reconhecendo que a administração da Justiça, a que todos devem ter acesso em condições de igualdade, é um elemento essencial da presença do Estado e marca da soberania que influi na confiança dos cidadãos. Por outro lado, necessário será também reconhecer que a reforma judiciária não esquece que a administração da Justiça se pode valer com proveito de outros meios, também à disposição dos cidadãos e com interesse prático para a resolução de conflitos, tantas vezes de pequeno valor económico, mas com um significado da maior relevância para a perturbação da vida dos envolvidos, que uma resposta pronta e de proximidade poderá contribuir para o real aumento da pacificação social. Ora, afigura-se assim desejável que nestes novos tempos os meios tradicionais de administrar a justiça acolham, cada vez com maior serenidade, as novas formas de o fazer, reconhecendo à mediação, à arbitragem e aos julgados de paz o seu lugar de singularidade das soluções que tais mecanismos facultam aos cidadãos, além de uma crescente utilização das novas tecnologias de informação e de comunicação ao serviço da justiça. Será seguramente a articulação e integração de todas as respostas que hoje em dia podemos oferecer aos nossos cidadãos que conseguiremos criar uma administração de justiça mais ágil, mais célere e mais adequada às necessidades de cada caso. Será também por via de uma cada vez melhor utilização ao serviço da justiça dos meios tecnológicos que poderemos incrementar a celeridade e a qualidade dos serviços prestados. Está lançado, como todos sabemos, no plano internacional e europeu, o debate sobre a utilização da inteligência artificial na justiça e os benefícios e perigos que daí podem resultar nos diferentes aspectos do funcionamento do sistema. Certamente, a sua utilização terá por base, sempre, como elementos essenciais, o trabalho, o pensamento e a intervenção humana, sem os quais a justiça não se faz, porque, enquanto valor central da humanidade, não se concebe que um autómato possa substituir a apreciação e a valoração que apenas uma mulher ou um homem, enquanto julgador, o pode fazer. Mas boa parte dos desafios contemporâneos que se verificam nos sistemas de justiça, também no contexto internacional, são o que poderemos qualificar como desafios de gestão, e a eles os Estados têm o dever de responder. O aumento legítimo da procura de justiça e a aceleração das nossas sociedades e das nossas economias, que leva até que se descreva a nossa sociedade como uma sociedade de cansaço, obriga-nos, no sistema judicial, a um esforço adicional de racionalidade, de eficácia, de publicidade e de reengenharia de soluções para as quais, sem dúvida, a tecnologia é, como sempre foi, afinal, indispensável. Como peça basilar de um Estado de Direito, também o acesso ao direito e aos tribunais é uma das mais importantes responsabilidades que incumbem a qualquer governo. A universalidade deste direito impõe que o seu exercício deva estar à disposição de todos, sem discriminação, e que não possa estar limitado designadamente pela insuficiência económica do seu titular. Garantir uma igualdade de acesso à justiça por todos, sem discriminação, só é possível através da construção de um sistema inclusivo que permita que os cidadãos, especialmente aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes, possam recorrer à assistência de profissionais forenses a título gratuito ou a um custo mais baixo, ou a receberem ajuda financeira para custearem as despesas do processo. Como sabemos, em Portugal, onde não existe um sistema de defensória pública, a concessão de apoio judiciário prestado por um advogado encontra raízes já antigas na nossa história, tendo sido pela primeira vez objeto de lei no longínquo ano de 1899, mas seguindo uma tradição histórica medieval, onde os mais fracos e mais desprotegidos tinham direito a uma proteção adicional que incluía mesmo a existência de juízes próprios para as suas causas.
O sistema atualmente em vigor no nosso país aceita no conceito de insuficiência económica, tendo a lei procurado introduzir rigor e objetividade na aferição dessa insuficiência para concessão deste benefício, reforçando a vertente de prestação social, da proteção jurídica e de acesso ao direito. Aliás, o diploma está em procedimento legislativo, vai mesmo hoje à reunião de Secretário de Estado. Após uma avaliação do nosso sistema de acesso ao direito, com o objetivo de tornar a atribuição do apoio judiciário mais justa e equitativa, entrou, como referi, muito recentemente em processo legislativo, um novo diploma. Este novo diploma pretenderá ser aprovado num futuro que esperamos muito breve e, assim, com ele, reforçar o acesso à justiça a quem dela carece, independentemente da sua condição económica. Trata-se de um diploma que, na verdade, redesenha o atual sistema de acesso ao direito e à justiça no sentido de evoluir para um sistema gradativo, que tenha em conta a condição económica dos cidadãos e o custo dos processos, materializando o imperativo constitucional de garantir a todos o acesso ao direito e que muito, na nossa expectativa, contribuirá para fortalecer a cidadania enquanto pilar do Estado de Direito democrático. Este é mais um desafio em que todos estamos empenhados em abraçar, o de melhorar o acesso à justiça dos nossos cidadãos. É para isso que existimos, é para isso que existem os tribunais. É, pois, com a consciência de que teremos sempre um longo caminho a percorrer e que, conjuntamente, iremos trilhar, que saúdo a organização, na sua pessoa, Sr. Presidente, desta cimeira, que, de certo, será um espaço de debate franco e aberto sobre os desafios com que a justiça se defronta, cuja qualidade se encontra subejamente assegurada pela qualidade dos grupos de trabalho que irão partilhar as suas experiências durante os próximos dias. E tenhamos todos a consciência que a separação de poderes nunca é um valor, nunca é algo adquirido. Está em permanente construção e todos temos de estar alerta. O poder político para não invadir a esfera de competência de outros poderes e os outros poderes para estarem à altura de não deixarem que isso suceda. Desejamos a todos um bom trabalho e que aproveitem a cidade de Lisboa, como já aqui foi dito, que vos acolhe com gosto, tão perto do nosso rio, que não é mais do que o pronúncio do Atlântico que nos une. E agora, como nortenha, se tiverem possibilidade, uma visita à cidade do Porto também não ficaria mal, porque é uma cidade magnífica e que está quase à altura de Lisboa. Muito obrigada. Vai usar da palavra Sua Excelência, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura. Excelências, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, é com grande satisfação que dou as boas-vindas a esta ronda de talheres da 20ª Cumbre Judicial Ibero-Americana. O mês de março, nesta bela cidade de Lisboa, no início da primavera, acredito que é um contexto inspirador para um excelente encontro para todos. Foi a partir do Rio Tejo que temos à nossa frente que partiram os primeiros barcos que atravessaram o Atlântico e vieram a construir a ponte que hoje existe entre a Ibéria e a América. Por isso, estamos reunidos num espaço especialmente simbólico desta união profunda que nos envolve. É neste cenário que espero que esta ronda de talheres produza um trabalho produtivo, mas, sobretudo, um encontro em que nos permita aprofundar os laços da nossa amizade comum e desfrutar um pouco da história e da cultura portuguesas. Esta cimeira judicial ibero-americana
cúmbre judicial na língua oficial de 21 dos 23 países participantes, é uma instituição de grande prestígio neste universo de proximidade cultural, linguística e jurídica, que é o espaço que junta a América Latina e os países europeus da Península Ibérica. Este é um espaço de união. Existem nesta comunidade judicial ibero-americana laços de grande proximidade e até de afetividade. Mas o que nos interpela nesta ronda de trabalhos não pode ser apenas celebrar a nossa proximidade e a nossa amizade. As 23 delegações estarão aqui para preparar com toda a seriedade a 20ª Cimeira Ibero-Americana. Os trabalhos, sendo encarados com a dedicação que é habitual, são uma tarefa muito exigente e que não pode ser encarada de ânimo leve. Os desafios para a justiça no espaço ibero-americano são grandes, com as mais diversas configurações. O que se espera de nós é que, com elevação, todos sejamos capazes de debater, olhos nos olhos e com espírito aberto, os problemas essenciais que afetam a realidade judiciária dos países que integram a nossa organização. Vão ser debatidos vários temas. A questão do acesso ao direito, que será olhada num grupo de trabalho, é uma matéria essencial na perspectiva do que é a função do sistema de justiça no contexto das sociedades que deve servir. Não podemos esquecer, todavia, que os temas da independência e da integridade são sempre os valores essenciais a debater. Falar de independência e integridade de forma verdadeira é um debate que se renova infinitamente, em todas as latitudes e, por isso, também no espaço ibero-americano. Debater estes valores é debater o essencial do sistema de justiça. Não existe justiça sem independência, como não existe justiça sem integridade. Poderá, quando muito, haver mecanismos de resolução de litígios, mas nunca haverá uma verdadeira justiça digna desse nome. Por isso, olhar estes temas é, na verdade, debater a essência da justiça e da democracia nos nossos países. É um debate, algumas vezes, fácil, mas muitas vezes difícil e sensível. Mas é esse o trabalho que temos à nossa frente e que espero e tenho a certeza que seja feito com total abertura. A nossa história comum, que junta esta península que fica a sul e a ocidente na Europa e toda uma imensa América que fala português e castelhano, tem laços de proximidade cultural que se refletem numa realidade jurídica e judiciária que nos aproxima. Claro que existem fortes influências de outras áreas, desde o espaço americano ao europeu, mas a proximidade e a afinidade cultural e jurídica neste espaço do portunhol é inegável e um laço indestrutível. Não há entre nós, nem pode haver, qualquer resquício histórico que não seja apenas esta proximidade histórica e cultural. Não há, nem pode existir, qualquer paternalismo entre a Europa e a América neste debate sobre a independência e integridade do judiciário. Num espaço de 23 países, há desafios muito importantes para a independência e a integridade de todos eles. Em Portugal e Espanha, há questões muito importantes e sensíveis em cima da mesa nesta matéria. Em Portugal, correm processos judiciais relativos a crimes de corrupção, com acusações criminais que atingem responsáveis políticos que detiveram cargos de topo na República. Em Espanha, há um debate sério sobre a independência judicial
e pressões sobre os juízes ligado à chamada questão da Catalunha. Refiro especificamente os países da Península Ibérica e os problemas muito sérios que os afetam ao nível da independência e integridade, precisamente para afastar definitivamente qualquer ideia quase paternalista de uma velha Europa supostamente mais sábia pretender ensinar alguma coisa à jovem América, quiçá mais irreverente e com maiores problemas decorrentes dessa juventude. Não é essa a perspectiva que me parece certa para um encontro como o nosso. Estamos aqui todos para trocar experiências, perceber as dificuldades que cada um dos nossos países tem, tentar ajudar-nos mutuamente e tentar aprender uns com os outros. Por fim, tentar identificar os problemas principais e os caminhos de solução comum que eventualmente possamos sugerir. Um debate verdadeiro e sério é essencial para preparar a 20ª Cimeira Ibero-Americana. Um debate sério e verdadeiro é também essencial para que, no espaço da Iberrede, a rede judiciária ibero-americana, que é filha desta cumbre, exista também uma cooperação cada vez mais profunda. Só assim, o espaço ibero-americano de justiça será cada vez mais próximo a todos os níveis. Não podemos ignorar que o debate sobre a independência e integridade da justiça se insere sempre no contexto mais geral do debate sobre a democracia. Obviamente que esta cimeira não é um espaço de discussão política e, por isso, não é esperado dos trabalhos que se seguem qualquer reflexão sobre esta envolvente geral. Esse não é, de facto, o propósito desta organização. Isso não quer dizer que o debate não deva ser profundo e efetivo. A independência pode ser caracterizada brevemente como a capacidade de decisão sem constrangimentos externos ou internos. A integridade, por seu lado, refere-se a uma qualidade intrínseca do decisor de respeitar todos os deveres essenciais ao desempenho da sua função. A independência e a integridade concretizam-se para a sociedade com uma capacidade de decisão livre e imparcial dos litígios comuns. São, por isso, mais que direitos dos juízes, direitos dos cidadãos e da coletividade. Por isso também, sem independência e integridade, nunca haverá uma verdadeira defesa dos direitos humanos. Porque estas são questões essenciais, interpelo todos a uma reflexão séria que não deixe nada de fora, que fale dos problemas da independência, que discuta a ética judicial, que parta das reflexões anteriores desta organização, mas que as ultrapasse, que seja capaz de olhar as reflexões do representante especial das Nações Unidas para a independência dos juízes e advogados, o peruano Diego Garcia Sayán, que discuta a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e o seu artigo 11º, que se fale nos princípios de Bangalore, que não deixe de se olhar as reflexões da recentemente criada, sob a égide das Nações Unidas, Rede Global de Integridade Judicial, que se alargue a discussão e o debate a todos estes tópicos e a todos os outros que se apresentem pertinentes para uma reflexão séria. É isso que se espera de uma comunidade fraterna. Um trabalho com seriedade, um debate com verdade. E depois, fechados os momentos de trabalho, também um convívio saudável e uma partilha de alegria e júbilo de um encontro de amigos. É para tudo isto que, com grande satisfação, declaro agora abertos
os trabalhos da Ronda de Lisboa da 20ª Cimeira Judicial Ibero-Americana. Sejam bem-vindos, bom trabalho. Disse. De seguida, será feita a imposição da Grande Cruz da Ordem Ibero-Americana a Suas Excelências, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura, o Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura e o Secretário Permanente da Cimeira Judicial Ibero-Americana. Vai usar da palavra Sua Excelência, o Presidente da Fundação Carlos III e da Ordem Ibero-Americana da Justiça, Juiz Conselheiro Dom Carlos Escudero do Boron e González. Excelentísimo señor presidente, vicepresidente, secretarios, amigos. Excelentísimas señoras y señores, estimados amigos iberoamericanos. La Fundación Carlos III es una institución cultural privada de ámbito internacional y que tiene como objetivo de sus actividades el fomento de la cultura, el arte, la ciencia, la justicia, la diplomacia y el desarrollo empresarial, y que se honra con el nombre de uno de los más prestigiosos monarcas españoles, cuyos ideales ilustrados considera modélicos, siente una especial vocación americana por ser de enorme relevancia para Iberoamérica el reinado de Carlos III. El esplendor y madurez alcanzado por los virreinatos en el siglo XVIII sin duda hizo posible su posterior independencia. Por todo ello, constituyó hace 23 años el Foro Iberoamericano al que pertenecen 38 presidentes y expresidentes de repúblicas americanas, la mayoría de sus embajadores acreditados en Madrid, entre ellos los de Portugal y Uruguay, y un grupo de personalidades españolas y americanas como el Premio Nobel de Química mexicano don Mario Molina. Este Foro Iberoamericano es una aportación entusiasta de la Fundación Carlos III a la gran realidad iberoamericana con cuyos 600 millones de habitantes compartimos historia, religión, lengua española y portuguesa y cultura. Por convenio entre el Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, esta fundación fue comisionada para organizar los actos del Bicentenario del Alto Tribunal en 2012, celebrados en Madrid y Cádiz bajo la presidencia de Su Majestad el Rey y con asistencia de los presidentes de Cortes Supremas iberoamericanas. Como consecuencia de estos actos, los presidentes de Cortes Supremas iberoamericanas y como conmemoración de este bicentenario, solicitaron a la Fundación Carlos III instituyera la Orden Iberoamericana de la Justicia como dignidad internacional de carácter honorífico y preservar los ideales de los constituyentes que en 1812
crearan el Supremo Tribunal del Reino de España y premiar las virtudes cívicas, así como los servicios extraordinarios de los ciudadanos e instituciones en el bien de la justicia iberoamericana. Han recibido esta distinción en estos 6 años transcurridos 16 personalidades iberoamericanas de 8 países, jefes de Estado, presidentes de Tribunal y Cortes Supremas, ministros de Justicia, fiscales generales y funcionarios de la justicia iberoamericana. Hoy tenemos un gran honor, celebrar el ingreso de la Orden a 3 nuevos miembros, los excelentísimos señores don Antonio Joaquín Picarra, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la República de Portugal, don Mario Belo Morgado, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la República de Portugal, y a don Jorge Cheat González, secretario permanente y antiguo amigo de la Cumbre Judicial Iberoamericana, reconociéndoles su prestigio internacional en favor de la justicia y su brillante aportación en la organización de la segunda ronda de talleres de la 20 Cumbre Judicial Iberoamericana que se ha iniciado hoy en Lisboa. Gracias, señores presidente, vicepresidente y secretario permanente, por aceptar esta condecoración que, sin duda, se ha convertido en referencia en la premiación por impartir la mejor justicia en Iberoamérica, haciendo honor a la Fundación Carlos III y al buen rey don Carlos, cuya hermana, precisamente, fuera reina de Portugal. En nombre del patronato que presido, mi felicitación a los galardonados, su ejemplo y entrega a los más altos valores, a la excelencia y a la rectitud de principios en vuestras altas responsabilidades han de servirnos a todos como punto de referencia y de reconocimiento. Moito obrigado, muchas gracias. Muchas gracias. Para la lectura del acta del Patronato de Concesiones de la Fundación Carlos III, ruego la presencia del canciller de la misma, don Javier García Bernal. Por favor. Señor presidente, autoridades, señoras y señores, como ha dicho Su Excelencia, presidente de la Fundación Carlos III, don Carlos Escudero de Burón, voy a proceder a dar lectura al acta de los reconocimientos a los que el presidente acaba de hacer mención. Acta del Patronato de la Fundación Carlos III. Reunido el Patronato de la Fundación Carlos III y visto los estatutos de la Orden Iberoamericana de la Justicia y atendidos los méritos preferentes que concurren en el excelentísimo señor don Jorge Chediac González, secretario permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, destacándose su formación jurídica de graduado como abogado, juez en Durazno, Salto, Maldonado y Montevideo, ministro de Tribunal de Apelaciones, miembro de la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay desde el año 2009, desempeñó además la presidencia durante los años 2010, 2015 y 2017, como reconocimiento a su prestigio internacional y muy especialmente en los países hermanos de la Comunidad Americana, siempre a favor de la justicia. A propuesta del excelentísimo señor don Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, y oído el Foro Iberoamericano, integrado por embajadores, personalidades españolas, el patronato de la Fundación Carlos III, se acuerda conceder la Orden Iberoamericana de la Justicia
dignidad internacional de carácter honorífico en su grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su contribución a la consecución de la justicia en Iberoamérica. Dado en Madrid a 25 de febrero de 2019, firmado el secretario y con el visto bueno del presidente. Procede a la imposición de la condecoración el excelentísimo señor don Carlos Escudero de Burón, presidente de la Fundación Carlos III y de la Orden Iberoamericana de la Justicia. Bueno, vamos a continuar con el acto de entrega, ¿verdad? Paso a dar lectura a la siguiente de las actas. Acta del patronato de la Fundación Carlos III. Reunido el patronato de dicha fundación y vistos los estatutos de la Orden Iberoamericana de la Justicia y atendiendo a los méritos preferentes que concurren en el excelentísimo señor don Mario Velo Morgado, vicepresidente del Consejo Superior de la Magistratura de la República Portuguesa, destacándose su formación jurídica como licenciado en Derecho por la Universidad de Lisboa, juez en Odemira, Cascais, Almada, Buenos Aires, Lisboa y Coimbra, además inspector judicial, director general de Servicios Judiciales y, a su vez, también director nacional de la Policía de Seguridad Pública, como reconocimiento a su prestigio internacional y muy especialmente en los países hermanos de la Comunidad Americana a favor de la justicia. A propuesta del excelentísimo señor don Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, y oído el Foro Iberoamericano, integrado por embajadores y personalidades españolas, el patronato de la Fundación Carlos III acuerda conceder la Orden Iberoamericana de la Justicia, dignidad internacional de carácter honorífico en su grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su contribución a la consecución de la justicia en Iberoamérica. Madrid, 25 de febrero del 2017. Firmado el secretario con el visto bueno del presidente. Impone la condecoración el excelentísimo señor don Carlos Escudero de Burón, presidente de la Fundación Carlos III y de la Orden Iberoamericana de la Justicia. Y por último, voy a proceder igualmente a dar lectura al acta del patronato de la Fundación Carlos III, resaltando lo siguiente. Reunido el patronato de la Fundación Carlos III y visto los estatutos de la Orden Iberoamericana de la Justicia y atendiendo a los méritos preferentes que concurren en este caso en el excelentísimo señor don Antonio Joaquín Picarra, presidente del Tribunal Supremo, Tribunal de Justicia de la República Portuguesa, destacándose su formación jurídica de licenciado en Derecho por la Universidad de Lisboa. Fue presidente del Tribunal
de la relación de Coimbra, vicepresidente a su vez del Consejo Superior de la Magistratura y juez consejero del Tribunal Supremo de Justicia. En virtud a ello, como reconocimiento a su prestigio internacional, muy especialmente en los países hermanos de la Comunidad Americana, en favor de dicha justicia. La propuesta proviene del excelentísimo señor don Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, y oído el Foro Iberoamericano, que está integrado por embajadores y personalidades españolas, el patronato de la referida Fundación Carlos III, acuerda conceder la Orden Iberoamericana de Justicia, dignidad internacional de carácter honorífico, en su grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su contribución a la consecución de la justicia iberoamericana, dado en Madrid 25 de febrero de 2019. Lo firma el secretario con el visto bueno del presidente. Impone la condecoración el excelentísimo señor don Carlos Escudero de Burón, presidente de la Fundación Carlos III y de la Orden Iberoamericana de la Justicia. No se asusten que no es otro discurso, sino que los dos colegas, distinguidísimos colegas, condecorados junto conmigo, me comisionaron para hacer el agradecimiento. He dicho en algún otro ámbito, y lo reitero hoy, los reconocimientos y las condecoraciones hablan más de quien los otorga que de quien los recibe. Así que, en nombre de los tres, nuestro sentido agradecimiento, emocionado agradecimiento a la Fundación Carlos III y a su presidente, a nuestro amigo Juan Martínez Moya, que tuvo la gentileza en su calidad de tal de proponerlos a los tres para esta honrosa Orden de Gran Cruz de la Justicia Iberoamericana. Yo creo que le dije personalmente el agradecimiento y además le señalé, es bueno que nos propongan los amigos porque seguramente los enemigos nunca lo harán. Pero realmente, por provenir de quien proviene, es para nosotros tres un honor recibir esta condecoración y, por supuesto, yo sé que también se dice
pero un compromiso de estar a la altura de ella. Este tipo de homenajes en el homenajeado despiertan la obligación de continuar en el trillo y tratar de mejorar y demostrar que, en este caso, ni el Consejo General del Poder Judicial de España ni la Fundación Carlos III se han equivocado respecto de nosotros y que, efectivamente, merecidamente o no, pero no éramos indignos de este tipo de reconocimiento. Realmente una enorme emoción. Como simplemente cierre y aporte personal. Para mí una condecoración que lleva el nombre de un rey de España, proviene de una fundación con el nombre de un rey de España, no es cualquier cosa, porque para un uruguayo de mi edad es absolutamente imposible olvidar que por allá por 1983, cuando había una dictadura militar en el Uruguay, vino un jefe de Estado extranjero que rompió el protocolo establecido, reunió en la embajada de su país, además en mi barrio, yo nací a 100 metros de esa embajada y viví allí hasta que me casé, y se reunió con la oposición política, no solo con el gobierno militar, oposición política que estaba prohibida, por supuesto, y que abarcaba a todos los partidos políticos del Uruguay. Y habló de la libertad y de la democracia en una dictadura militar, y fue un soplo de esperanza para todos los uruguayos en esos momentos tan difíciles. Y por el simple hecho de que yo era juez en Maldonado, y este jefe de Estado visitó la Catedral de Maldonado, lo recibimos las autoridades municipales, la mayoría de ellas militares, era una larga fila de militares que empezaban con un teniente general hacia abajo, y este señor y su esposa iban saludando con gesto adusto a todos ellos, y los últimos éramos los 3 jueces civiles. Y le cambió la cara. Cuando llegó a nosotros, dice, ustedes son civiles. Y mi colega de la derecha le dijo, sí, nosotros somos los jueces. Bueno, los felicito, sigan luchando por la justicia. Así que yo no puedo dejar de olvidarme que recibí un apretón de manos y una sonrisa de don Juan Carlos de Borbón y Borbón, rey de España. Muchas gracias. Em nome de Sua Excelência, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura, declaro encerrada a sessão solene da segunda ronda de trabalhos da 20ª Cimeira Judicial Ibero-Americana. Após a fotografia oficial, neste salão, será servido um porto de honra na Sala dos Passos Perdidos, ao fundo deste salão também. Muito obrigado.